Ezequiel, versículo 18, versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uva verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direi esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher da sua separação. Amém? Pula para o 26. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu e praticando o juízo e a justiça, conservará este a sua alma em vida. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. De novo, Ezequiel 18, 28, só o versículo 28. Pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Amém? Eu estava ali orando e Deus me trouxe a lembrança, e eu lembrei que orando mais cedo, ou falando aqui alguma coisa, eu falei da batalha que houve no céu, que Deus não ficou aos socos com Satanás, como muitas vezes a gente vê nos desenhos, né? Deus assim e Satanás assim. Não houve uma luta. O diabo, ele é poderoso? Sim. Ele destrói famílias, ele mata pessoas. O diabo, ele tem poder de entrar, invadir. Ele não pede licença, ele arromba a porta, ele abre a janela, né? É preciso que haja uma legalidade da nossa parte. Então ele fica esperando muitas vezes que nós venhamos a pecar, porque quando pecamos, agradamos ao diabo e desagradamos a Deus, nós abrimos uma porta para que o diabo venha entrar. Houve só uma palavra, Deus expulsou Satanás e 1/3 dos seus anjos com uma palavra. Essa foi a guerra no céu, uma guerra onde Deus, com uma palavra. Então eu entendo agora que basta uma palavra de Deus na minha vida, mas tem que ser uma palavra ao meu favor. Essa foi a palavra que Deus me deu. Mas abrindo a Bíblia agora, caiu em Ezequiel 18, onde fala que a responsabilidade é pessoal. E aqui no versículo 28, pois quem reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Como eu costumo dizer, enquanto a vida há esperança. Aqui em Ezequiel 18 está falando que eu posso passar a minha vida inteira pecando, e no fim eu me arrependo dos meus pecados, mas tem que ser do fundo do coração, Gabriel. Não pode, eu vou pecar porque quando estiver pertinho de morrer eu me arrependo. Isso é falso. Um dos maiores erros humanos é que a pessoa não compreende que ninguém engana Deus. Deus, ele olha por dentro, ele não olha por fora. A palavra fala que Deus manda o profeta Samuel até a casa de Davi. Quem não conhece essa história, chega lá e encontra homens altos, fortes, homens que já estão acostumados a lutar, que pertencem ao exército de Saul, homens que já têm toda uma estrutura, né? Roupa de soldado, sabe lutar como soldado, mas nenhum é escolhido do Senhor. Deus não escolheu eles porque eles eram capacitados, que aí já é outro erro que o crente pensa, porque a gente pensa assim: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Espera aí, Deus, ele escolhe os capacitados também, porque na verdade ele já estava capacitando. Antes que houvesse dia, eu
Deus também está falando? Antes que você me aceite como Salvador, eu já sou Deus na tua vida, ó, há um tempão. E Deus não deixa de ser Deus porque não queremos como Deus. Ou seja, tudo que sabemos, tudo que passamos, tudo que sofremos, tudo que aprendemos, nada mais é do que um aprendizado com o Senhor. Então, quando eu venho a aceitar o Senhor, tudo que eu aprendi, Deus usa. Então, eu entendo que Deus já estava me capacitando, porque Deus já me conhecia. Eu não queria Jesus, eu não conhecia Jesus, mas antes que eu me formasse no ventre, ou seja, Pâmela, antes que você fosse uma bolinha no ventre da tua mãe, Deus já sabia como você seria. Deus já falaria: olha, Pâmela, eu vou deixar você usar óculos, é da minha vontade você usar óculos, teu cabelo vai ser assim, seu olho vai ser assim. Ele te fez da maneira que Ele quis, e a maneira dele é a perfeita, é boa e agradável. Ele olha para você e fala: lá vai a minha filha preciosa, menina dos meus olhos. É assim que Deus se refere, porque antes que você conhecesse Deus, Ele já te conhecia. Então o profeta chega na casa de Davi, e Davi não está lá. Como assim? O profeta, ele é humano, homem de Deus, com visão de Deus, ouve tremendamente a voz de Deus. Mas o que me espanta é que assim que ele se dá com o primeiro filho de Jessé, olhando a aparência perfeita para ser rei, ele fala: verdadeiramente, eis aí o escolhido do Senhor. Aí Deus fala para o profeta. O bom de ter um ouvido sensível é que às vezes o nosso coração fala e a gente acha que é Deus falando verdadeiramente, mas não era o profeta, não era Deus, era o profeta, era o coração do profeta, a vaidade do profeta, os olhos do profeta. Aí Deus fala para ele: não atentes para a aparência, eu não vejo como o homem vê. O homem vê por fora, eu vejo por dentro. Nós temos que colocar isso no nosso coração, que Deus olha a gente por dentro. Não temos como enganar Ele. Muitas vezes a gente bota uma máscara, um sorriso e vai na rua e cumprimenta os vizinhos com um sorriso, faz uma piada e todo mundo fala: nossa, está feliz. Mas por dentro está um caco. Deus sabe que nós estamos um caco. E muitas vezes a gente tenta talvez fazer uma pose, mas Deus vê além da pose. Deus escolheu Davi não porque ele não tinha capacidade nenhuma, porque Deus capacita todo mundo, querendo ou não, somos capacitados por Deus. Querendo Deus ou não, tudo que sabemos foi Deus que nos permitiu saber. Deus já estava capacitando Davi. Aonde? Talvez vocês me perguntem: aonde, pastora, que Deus estava? Quando Golias se apresentou, Golias parou em frente a um exército fortemente armado, fortemente capacitado. Durante 40 dias, Maria, Golias tirava onda com o povo de Deus. Levando para os dias de hoje, para a nossa realidade, como eu gosto de fazer, Satanás brincava com o povo de Deus. Satanás zombava do povo de Deus. Tem aí algum homem que possa me derrotar? Levando para a nossa realidade, Satanás tem falado: tem crente aí que possa me expulsar? Tem crente aí com autoridade para me expulsar? Satanás ainda tem se levantado diante do exército do Senhor e tem debochado. Esse exército que Golias se apresentava não era o exército dos filisteus, era o exército de Israel. Levando para o dia de hoje, um exército de crentes sem autoridade diante de Satanás. Durante 40 dias à tarde, Golias se apresentava e falava: tem homem aí? Só tinha homem, já começa por aí, né? A gente já está livre dessa fama. Só tinha homem.
Ele, levando para a nossa realidade, estava um bando de marica, um bando de mulherzinha, porque somos frágeis, né? E a gente não quer sair, né? Claro que nós somos fortes, nós sabemos que somos fortes, mas a gente não vai ficar também bancando essa força toda não, hein, Pamela? Senão o homem acostuma, entendeu? Às vezes o homem vem um troço pesadão, eu sou demais, eu aprendi errando, Débora. Às vezes um negócio pesadão, aí o Júlio, mãe, deixa que eu pego, não deixa que eu pego. Aí eu vinha lá com um bujão pesadão. Aí ele parou de pegar. Entendeu? Nós somos fortes. Deixa que eu pego. Pega assim, meu filho. Pega que eu sou mulher. Eu sou frágil. Leva esse peso para lá. Resumindo, Golias vinha e falava: seu bando de marica, seu bando de mulherzinha. E ninguém, seu Valdemir. Exército. Cada exército. A palavra fala lá em Elias que Acabe mandava um exército. Capitão de 50, então tinha 50. Capitão de 100, então tinha 100. Né? Capitão de 200, capitão de milhares. Um exército. Muitos homens. Ninguém tinha autoridade para derrubar Satanás. Aí vem um menino sem roupa e ele se apresenta a Saul. Levam ele até Saul, porque ele fala: eu posso, eu derrubo. Aí levam ele até Saul e Saul olha pela aparência, tenta botar uma roupa que não é dele, tenta botar algo que não veio da parte de Deus. Armas estranhas, situações estranhas, jeitinhos que a gente tenta dar que não veio da parte de Deus, que só vai pesar na nossa alma, que só vai pesar. Aí Saul olha pela aparência, tenta botar essas vestimentas, essas armas. Davi tira porque aquilo não veio de Deus. E Saul faz uma pergunta: meu filho, você vai morrer? Aí ele fala algo que mostra que ele já estava sendo capacitado. Uma ovelha, um urso veio e pegou uma ovelha. Eu lutei com o urso e tirei a ovelha da boca do urso. Um leão veio e pegou a ovelha de meu pai. E eu lutei com o leão e tirei a ovelha da boca do leão. Sabe o que Davi estava falando ali? Deus estava me capacitando um tempão para essa situação que eu estou agora. Tem coisas que nós passamos que não estamos entendendo porque estamos passando agora. Mas lá na frente eu vou falar: Deus estava me capacitando para essa situação. Eu estou preparado, eu posso, eu consigo. Deus me preparou. Davi lutou com o urso, venceu o urso. Davi lutou com o leão, venceu o leão. E agora Davi vai até Golias, porque Deus capacitou ele lá no passado para essa situação agora no futuro. Ou seja, Deus sabe o que está nos esperando lá no futuro, e Deus está nos capacitando agora. Aí Davi vai lá e derruba Golias, levando para a nossa realidade hoje, Maria. Levando para a nossa realidade hoje, Fabiola. Estamos recebendo unção hoje para os Golias que vão aparecer lá na frente. São gigantes que se levantam, que muitos vocês vão ver com os seus olhos. Guarde o dia de hoje, guarde porque meus olhos viram, guarde porque meus ouvidos ouviram. Então seus olhos vão ver, seus ouvidos vão ouvir. Demônios virando para a crente e falando: quem? Você que vai me expulsar? E nesse dia você vai estar lá, e você vai repreender Golias, e você vai derrubar os gigantes, porque você está se sendo preparado hoje para uma situação que está indo lá na frente. E Deus não deve nada a ninguém. Davi salvou a ovelhinha da boca do urso, Davi salvou uma ovelhinha da boca do leão. Davi agora matou Golias, mas Deus tinha um plano na vida de Golias. Enquanto Davi estava fazendo o querer de Deus,
já tinha uma coroa e um reino preparado, já tinha toda uma estrutura de vida preparada para Davi. A vida de Davi estava na palma da mão de Deus. Deus tinha o controle da vida de Davi. O diabo, ele é poderoso? É. Por que que o exército não tentava? Um exército inteiro não se reunia e derrubava o gigante? Por medo. O medo tem nos deixado de avançar. O medo tem nos deixado de viver os sonhos de Deus. O medo tem cativado a nossa mente. Precisamos estar com medo? Bota a mão na cabeça, repreende o medo e vive os sonhos de Deus. A palavra em Ezequiel 28 fala que todo aquele que se reconsidera, posso passar a vida inteira pecando, mas se no final eu aceito Jesus como Salvador, eu sou perdoado. E posso passar a vida inteira sendo justo, a vida inteira sendo crente, mas se no final, quando Jesus vier me buscar, eu estiver pecando, eu não vou para o céu. Ué, mas eu passei a vida inteira fazendo o que era certo. A gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. E Jesus volta em particular. Todos os dias Jesus tem vindo na terra. E a gente nem percebe, a gente nem vê. Pode crer que quando alguém morreu, Jesus veio. Não foi o diabo que veio buscar, não, porque ele ainda não foi julgado. Jesus veio buscar. Depois que ele foi julgado, é que o diabo vai poder levar. Então Jesus vai vir buscar todo mundo, independente de que é bom e que é mal. Aí depois que for julgado, é que vai ser decidido aonde e com quem nós vamos ficar. Quem quer morar no céu aí? Quer morar no céu? Lá tem rua, lá tem casa, lá tem cidade. E eu creio também que tem campo de futebol. Uma coisa que eu guardo no meu coração, Jó falou assim: bem sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E um dos pensamentos de Deus foi fazer o planeta, fazer uma terra perfeita, boa, com toda uma estrutura para eu e você vivermos nela. E eu não consigo imaginar, já falei isso diversas vezes, Deus falando, ai meu Deus, falando com ele mesmo, né? Ai meu Deus, não deu certo. O homem frustrou os meus sonhos. O homem frustrou meus projetos. Desisto dos meus sonhos. Consegue ver Deus fazendo isso? Então eu também creio que tem campo de futebol. Eu creio que do jeito que ele determinou que ia ser, vai ser. Só não sei se é no céu, se é aqui na terra. Não interessa. Interessa que a gente tem que ir morar com Deus. Amém? Vamos nos dobrar o nosso joelho, vamos entregar o jejum. Já é 11 horas, mas nós somos poucos. Amém? Hoje é o primeiro dia de jejum. Deixa eu só falar uma coisinha. Eu fui chamada para dirigir uma consagração numa igreja. O pastor colocou a chave na minha mão. Hoje eu estava lembrando disso. E eu tinha que acordar muito cedo, porque eu tenho que deixar o almoço pronto. Porque na minha visão que Deus me deu, Fabiano, o João não ia para a igreja, entendeu? Eu ia sozinho. Então eu tinha que dirigir a consagração, mas eu tinha que ser dona de casa. E todo mundo sabe que 11h30 o João está procurando comida. Então eu deixava o almoço pronto, porque o meu marido não ia para a igreja. Eu deixava a comida pronta, tudo direitinho, para não ficar ouvindo quando eu chegasse da consagração. Então eu tinha que chegar muito cedo, tinha que deixar a sopa da minha mãe pronta, porque minha mãe é acamada, se alimenta de sonda. Tinha que botar 2 alimentações. Eu levava café da manhã para a igreja, então tinha toda uma situação que eu tinha que acordar muito cedo. E Deus colocou a chave da igreja na minha mão. Então era minha responsabilidade abrir a igreja. E hoje Deus estava me lembrando que o João acordou. O João começou a ir para a igreja comigo. E o João acordou, eram umas 2, quase 3 horas da manhã. E o João
João começou a andar, Pamela, pelo quarto e começou a gritar: você está me traindo, você está me traindo. Aí eu olhei cheio de sono, falei: moço, tu estava dormindo, tu sonhou, vai dormir. Mas ele não dormia não, Gisela, ele ia até o canto do quarto, igual um leão ferido, ia até o quarto, Pamela, ele gritando: você me traiu, você me traiu. Eu vou estar dormindo, tá dormindo, tá. Só que ele nervoso. Aí daqui a pouco eu pensando: bom, a gente vai acordar às 6 horas, que ele tinha dito que no outro dia ia para a consagração, ele já estava indo para a igreja comigo aí. Aí eu levanto e perdi o sono. E eu pensei: pô, fui dormir tardão, tem que acordar cedão, né? Aí quando eu perdi o sono, ele deitou, foi dormir assim. Aí eu comecei a gritar, Fabiana, a mulher sábia, sabe? Quase quebrei a casa na cabeça dele, a mulher sábia. Comecei a gritar: mas tu não vai dormir não, vai ficar acordado comigo, pensa palhaçada. Aí fiquei gritando, a gente acabou brigando. Mas ele é esperto, né? Ele é uma briga, como é que fala? Sem fogo ser batido, né? Foi dormir, deixou lá eu gritando. Aí eu fui pra fora e comecei a chorar. E eu falei assim: Senhor, como é que eu vou dirigir a consagração depois de ter brigado desse jeito? Eu não gosto. É eu e Deus, eu não me preocupo com os outros, eu me preocupo com o que Deus pensa ao meu respeito. Como é que eu vou dirigir essa consagração? Como é que vai ser isso? E eu comecei a chorar com a chave da igreja na mão. E eu falei: Senhor, se tivesse alguém, por incrível que pareça, gente, quando Deus der uma responsabilidade para vocês, faça, porque não está cheio de obreiro não, tá não, Fabiana? Grande é a cear e poucos é o ceifeiro. Eu não queria dirigir a consagração porque eu tinha brigado, eu acho que não deveria. E eu com a chave chorando, eu falei: Senhor, se tivesse alguém que eu pudesse ligar para abrir a igreja e dirigir a consagração para mim, eu abriria. As poucas pessoas que eu pensei trabalhavam, as poucas. E a maioria que estava lá não estava nem aí, ó. É crente, falando de crente, para a obra de Deus. Não está aí se aí vai abrir a igreja, se a igreja vai estar fechada. Não tem culto não, tranquilo. Tem, talvez eu apareça. Era esses crentes que tinha nessa consagração, nessa igreja, congregando junto comigo. E eu comecei a pedir perdão ao Senhor, guardei a chave, já vi o dia clarear, já não dava mesmo. Comecei a preparar o café. O João se levantou, foi na rua comprar o pão, começou a me ajudar, não falamos nada um com o outro. Para mim ele nem ia, né? Tipo assim, brigou, ele era assim, como ele estava vindo para a igreja, se brigasse eu não vou. Para me irritar, não vou. Para me irritar, Márcia, esposa, ele não ia para a igreja. As pessoas confundem, né? Deus com esposa e marido. Só que ele veio direitinho, Fabiano. Começou a ajeitar as coisas, que a gente tinha uma moto, preparar as coisas, a moto ia levando para a igreja, mesmo ritual de sempre. Chegávamos muito cedo, ele varria lá fora, eu varria lá dentro. Tinha um culto na sexta-feira à noite, onde os membros jogavam tanto copo, tanto papel, porque tinha cantina dentro da igreja, que eu tirava em torno, dentro da igreja, uma bolsa de lixo do chão. Esses eram os crentes da igreja que eu já congreguei muitas igrejas, irmão. De uma igreja, já dirigi consagração em muitas igrejas. Então não tenta descobrir qual é a igreja não, só foca no testemunho. Uma bolsa de lixo que era jogada no chão. E o João do lado de fora, porque quem comia na cantina lá de fora ia jogando na rua, na frente. Então o João vinha tirando mais de uma bolsa de lixo, então tínhamos que chegar bem cedo. Só que assim que eu peguei a vassoura, eu ouvi a voz suave do Senhor. Eu estava próximo ao altar e eu ouvi Deus falando: pede perdão ao teu marido. E eu falei: João, chega aí. E ele veio, eu segurei a mão dele, eu comecei, eu vi que Deus estava direcionando a minha oração para que ficasse, porque ainda tem isso. Deus, ele, quando você vai orar, ele fala com você através da sua própria oração. Você sabia disso? Quando você começa a ter intimidade de oração, você faz uma pergunta às vezes durante o dia. Quando você vai orar, enquanto você está orando, a resposta sai. Ou seja, Deus está falando com você através da sua própria voz. Então Deus ali direcionou, porque eu não oro assim. Eu peço perdão a você, meu marido, meu esposo, e comecei a pedir perdão assim a
dele. E quando a gente pedindo ali perdão e tal, ele me pediu perdão, eu senti como se estivesse descendo uma água. A água caiu, eu me senti tão leve, tão limpa. E aí ele foi lá para fora, varrido lá de dentro, me sentindo leve. Comecei a dirigir consagração, tranquilo, né? O pessoal começou a chegar quase na hora da pregação, que era um povo que não estava nem aí. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Não estava nem aí para a igreja, era mais uma religiosidade do que uma adoração. Há uma grande diferença entre religião e adoração. O povo começou a chegar e eu tinha pedido uma irmã para pregar. E quando eu pedi essa irmã para pregar, entrou um rapaz. E o rapaz estava bêbado. E eu olhei, ela já estava com o microfone, eu falei assim, irmã, ora ele. Aí ela começou, porque nem todo dia a gente consegue ser 100% espiritual, não. Às vezes o negócio está com o Fabiano, tá entendendo, Fabiano? Às vezes não está, é pastora, não, às vezes eu não estou vendo. Às vezes você está vendo. Tu está entendendo? O mistério de Deus às vezes está contigo, Pamela, não está. Não tem, não adianta, se Deus der para ela, não adianta eu tentar me meter. Peraí, Pamela, eu sou a pastora, eu que resolvo. Não, Deus deu para você, você que entendeu. Aí eu falei desse dia, irmã, ora aí. Só que ela olhou assim, fez aquela oração leve, fez aquela oração levezinha. Aí eu saí do meu lugar e botei a mão dele e comecei a repreender o demônio. E na hora, Fabiano, o demônio virou para mim e ele falou assim, tens tu, olhando bem dentro dos meus olhos, tens tu autoridade para me repreender? Quando ele falou isso, Deus me mostrou em visão, eu e o João andando no meio da minha sala, e nós gritando, e enquanto gritávamos, tinha um demônio parado assim na parede, ó, um pé assim mesmo, com um chapéu preto, capa preta, ele estava lá quietinho, sem falar nada. Só a presença dele estava fazendo a gente discutir daquela maneira. E eu comecei a orar e repreender o demônio. Aí ele foi e falou assim, sabes tu quem eu sou? Aí Deus falou, uma coisa se entenda, em cada país é o mesmo demônio, mas no país ele leva um nome, no outro país é outro nome. Está entendendo? Lá na África ele leva um nome, aqui no Brasil outro nome. Então esse nome Zé Pilintra, Zé Malandro, é aqui mais no Brasil. Lá para fora ele tem outros nomes, mas é o mesmo nome. Depende também de séculos. Está entendendo? Cultura. Então leva-se nomes. Está entendendo, Fabiano? Devido à cultura do país, ele se apresenta com aquele nomezinho lá. Aí eu comecei a repreender o demônio pelo nome. Não, primeiro ele falou isso, sabes tu quem eu sou? Eu falei isso. Aí quando eu comecei a repreender, ele já não me olhou nos olhos, ele abaixou e foi quando ele perguntou, tens tu autoridade? Aí novamente eu vi Deus botando as palavras na minha boca, porque até aí eu não estava entendendo. E eu falei assim, sai em nome de Jesus, porque eu sou lavada pelo sangue e perdoada. Aí entrou a Márcia, né? Para de palhaçada e sai em nome de Jesus. Aí ele caiu. Quando ele caiu, na hora o demônio foi embora, eu levantei, eu fui tentar levantar ele, eu falei, o senhor está bem, o senhor está bem. Aí a igreja falou o nome dele. A igreja falou, é João, irmã Márcia, é João. Eu falei, seu João, o senhor está bem? E ele falou, estou bem. Depois que esse rapaz foi embora, a igreja veio me falar, mamãe, a senhora sabe quem era ele? Eu falei, não. Esse rapaz, ele era um morador de rua. E alguém evangelizou ele, falou que Jesus salva, cura, liberta, ele começou a vir para a igreja. E a palavra começou a entrar, e um dia Deus usou um profeta. E Deus falou, Deus vai te libertar, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro. Pensa, um morador de rua, sem nada, Deus vai te dar uma família, e Deus vai te dar um ministério. Tu vai ter o dom de pregar, tu vai ter o dom da cura. E do jeito que o profeta entregou foi, esse cara, ele
virou um pregador cheio de autoridade, ele tinha dom da cura, e ele orava e repreendia demônio, ele casou, ele teve família, ele teve carro. Só que um dia apareceu uma mulher bonitona, e ele caiu com essa mulher. E aí ele voltou a ser o João, o morador de rua. O diabo só precisava de uma brechinha para destruir toda a vida desse homem. O diabo só precisava de uma brechinha para destruir todos os projetos desse homem. A palavra que Deus me deu: se reconsidera. Se reconsiderar e voltar. Se hoje esse homem, onde ele estiver, ele reconsiderar e voltar, Deus volta novamente, entra com perdão, com a misericórdia, entra novamente com toda a restauração de vida. Mas principalmente eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Para que eu tivesse, o diabo sabia, Fabiana, que eu ia abrir a consagração. O diabo sabia que esse homem ia entrar. O diabo sabia que Deus ia levar. O diabo precisava destruir a pessoa que tinha autoridade para repreender esse demônio. O demônio, ele já vem falando: tens tu autoridade? Ele